Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o livro de Jeremias. Bem, agora aqui na tela do computador, vamos aos ensinamentos então no livro de Jeremias. Se esse é o primeiro vídeo da série que você está assistindo, deixa eu te explicar algo muito importante a respeito. Nós não estaremos estudando o livro do profeta Jeremias num contexto teológico, né? Nós não veremos o contexto, não veremos o plano de fundo histórico, cultural. Nós não, quando foi escrito, não é esse o intuito. O intuito dessa série é nós te mostrarmos verdade em ação, né? O que é esse verdade em ação? Esse verdade em ação são fundamentos e ensinos, né? São verdades, fundamentos e ensinos bíblicos que nós devemos colocar em ação, devemos praticar na nossa caminhada cristã, tudo bem? Então, os primeiros fundamentos e ensinos no livro de Jeremias são diretrizes para crescer em piedade. Como assim? A pessoa piedosa, ela aprende a compreender a sua vida do ponto de vista de Deus. Então, isso aqui é muito importante, por quê? Porque às vezes, você e eu passamos a enxergar a nossa vida do ponto de vista nosso, da circunstância, da dificuldade, do problema, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, mas não de Deus. Então é sempre do ponto de vista de Deus. É o ideal para mim e para a sua vida, alinhar a nossa vida nesse sentido. Ela deixa-se ensinar e ajusta os seus caminhos. Deixa-se ensinar. É algo muito interessante você ser uma pessoa ensinável e ajusta os seus caminhos. Ou seja, os caminhos não estão alinhados, né? O seu caminho está aqui, quando na verdade Deus deseja que o seu caminho seja assim. Então, o que você faz? Você ajusta os seus caminhos de acordo com o quê? Com as instruções do Senhor. Você aprende da parte de Deus e então você faz isso aqui. Você passa então a alinhar o seu caminho, tá? Também uma pessoa cuidadosa em evitar arrogância em tudo que diz e faz. Uma pessoa que evita arrogância naquilo que diz e naquilo que faz. Jeremias 1, a partir do versículo 6 a 8. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então procure entender que o chamado do Senhor para a sua vida está baseado no poder dele, e não simplesmente nas habilidades naturais que você tem. Creia que Deus lhe dará poder para fazer tudo o que ele ordena. Então, no chamado de Jeremias, ele coloca para o Senhor, né, a condição dele de não saber falar, dele ser imaturo. E o Senhor fala: olha, não diz isso, porque se eu estou mandando você ir, você vai. Para onde eu quiser que você vai fazer. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar, né? Você vai se alinhar com aquilo que eu te direcionar.
E olha, não fica com medo não, porque eu vou te livrar. Então é muito importante, né, entender que esse chamado está baseado no que Deus faz, no poder dele, não nas nossas habilidades naturais. Amém? Jeremias 5,3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Então nós vemos aqui essa expressão, teus olhos, né? Teus olhos, essa expressão ela é usada para indicar a soberana atenção de Deus a tudo que acontece, né? Os olhos do Senhor contemplam tudo o que acontece. E quando ele aponta que endureceram o rosto mais do que uma rocha, está mostrando, na verdade, uma rebelião, né, vivida pelo povo em relação à direção de Deus. Então, aprenda que receptividade à correção ou disciplina do Senhor mantém o coração manso e ajuda você a ouvir claramente a voz de Deus. Você precisa ser receptivo à correção, à disciplina de Deus, e para que você tenha um coração manso. É muito importante isso, por quê? Porque você e eu, se não fizermos assim, nós não estamos vivenciando um amor que nosso Pai Celeste tem para a nossa vida, porque a Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama. Então, se você não é receptivo a essa correção, tem algo de muito errado aí, tá? Que nós não sejamos assim, né? De recebermos a correção e ao invés de nós aceitarmos, né? Que nós não endureçamos mais ainda o nosso rosto, mais do que uma rocha, tá bom? Jeremias 14, a partir do versículo 14. Diz assim: Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei nem lhes dei ordem, neles falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. Então aqui, continuando 16, né? O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a ele, a suas mulheres, a seus filhos, a suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então esteja absolutamente certo de que Deus falou, né? Esteja absolutamente certo de que Deus falou antes de dizer o Senhor me falou. E não fale presunçosamente em seu nome. Eu particularmente, o dom que eu pedi a Deus foi o de palavra de sabedoria, de ser instruído por Deus numa sabedoria que vem dele para as minhas tarefas, né, do cotidiano e principalmente para compartilhar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus e para conversar com as pessoas, né, a respeito da palavra, instruir, orientar, aconselhar. Então foi essa palavra de sabedoria que eu pedi a ele, essa capacitação dele para ministrar das coisas dele, né? Mas quando o Senhor ele tem algum propósito, ele acaba me dando uma palavra de conhecimento, né? Que alguns chamam de revelação, né? Sobre alguma questão, sobre alguém, sobre uma situação. Normalmente enquanto eu estou conversando com uma pessoa ou quando eu estou ministrando algo. Só que
eu me pelo de medo. Essa é a expressão real. Eu me pelo de medo de dizer, o Senhor me falou, o Senhor está dizendo, né? Eu tenho que estar muito convicto, né, de que Deus falou, né, antes de dizer isso. Eu tenho muito tremor e temor de dizer o Senhor me falou, né? E às vezes, infelizmente, acaba acontecendo isso aqui. Acabam alguns profetizando mentiras em nome de Deus, né? Sendo que nunca foram enviados, nem receberam ordem, nem Deus falou, e eles têm algo que ou é algo vindo do inferno, ou muitas vezes é algo que vem do próprio coração humano. Então nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. E algo muito interessante que eu preciso te alertar aqui. Nós estamos vivendo um período, no momento em que eu gravo esse vídeo, essa aula, nós estamos vivendo um momento muito difícil na nação brasileira, e nós temos recebido alguns alertas de Deus de muitas coisas que acontecerão. Na verdade, Jeremias aqui está sendo usado por Deus para desmascarar aqueles que profetizam mentiras, né? Alguns que têm profetizado sem que Deus mandasse, dizendo que não haveria espada nem fome sobre a terra, né? E eu preciso te alertar sobre algo muito importante, porque algumas coisas têm acontecido na nossa nação, que claramente para mim, para muitos irmãos, é o juízo de Deus, né, sobre a nossa nação brasileira. Depois você procura um vídeo do pastor Márcio Valadão na Igreja Batista da Lagoinha, onde ele leu uma carta aberta dele, da igreja, né, em relação a isso, em relação ao entendimento de que nós estamos vivendo um juízo. Depois você procura também no YouTube alguns vídeos do pastor Alan Capriles, da Igreja Bíblica Cristã, um amigo meu, onde Deus o tem levantado para alertar, né, a igreja, alertar as pessoas quanto o final, né, o tempo que nos resta ainda aqui na terra. E tanto um quanto o outro apontam, né, como vários outros servos de Deus, eles têm apontado que o que tem acontecido na nossa nação é decorrência de um juízo de Deus, sim, seja na economia, seja esse desdobramento na política, que nós temos visto aí, né? Eu não preciso te pontuar muito, seja em relação aos mosquitos, né? As enfermidades advindas aí dos mosquitos nos últimos anos, que vieram numa crescente, né? Seja Zika, chikungunya, e tantos outros, a crescente da febre amarela mais recentemente, e algumas outras enfermidades mais localizadas. E nós vemos também algumas questões relacionadas a clima, né? Algumas profecias de terremotos, de tsunamis, que eu creio que em dado momento vai acontecer sim, e creio que não está muito longe, e algumas outras ações que têm acontecido na nossa nação, e nós vemos que isso é claramente o juízo de Deus, sim. Deixa eu ler um texto para você, deixa eu localizar aqui a respeito disso. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: Viu ainda a minha palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, aí alguns entendem que essas bestas feras seriam agentes da natureza, né? Não animais necessariamente, né? E elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, a espada passa pela terra, e eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras, ou agentes da natureza, né? E a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão para fora tanto filhos como filhas, eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Então, muito interessante esse texto. Então, começa dizendo, a terra que pecar, né, contra o Senhor com graves transgressões, e a nossa nação tem pecado contra o Senhor com graves transgressões, seja na injustiça social, na corrupção, seja na perversidade, né, da violência, seja na malignidade da impureza sexual, na pornografia. O Brasil é um dos países, se não o país que mais acessa pornografia. E isso, infelizmente, irmãos, está inserido no contexto eclesiástico também, tá? Está inserido no contexto da igreja, infelizmente. Estupros, assassinatos, uma série de coisas, pecados gravíssimos, transgressões gravíssimas da lei de Deus que nossa nação está inserida. Então, Ezequiel aponta isso. Então, é muito claro que o contexto que nós estamos vivendo nesse momento em que eu gravo o vídeo é o juízo, sim, de Deus sobre a terra, sobre a nossa nação brasileira. Então tem algumas pessoas que têm dito, não, mas olha, não vai acontecer nada disso não, tudo isso está acontecendo porque é natural, é normal, e na verdade não. Na verdade é o juízo de Deus, né? Tem alguns que têm profetizado o contrário disso, e eu quero declarar que não é, por aquilo que a Bíblia diz, não é. É o juízo de Deus sobre a nossa nação brasileira, tá bom? Vamos lá. Segundo os fundamentos ensinos, são princípios para uma vida sábia. O indivíduo sábio aceita o testemunho de Deus sobre a inclinação humana ao pecado. Ele julga a si próprio Ele julga quem? A si próprio
pela palavra de Deus e não pelas palavras bajuladoras, né? Então tem gente que recebe muitos elogios e tal e acha que é o top, né? A melhor das pessoas, quando na verdade está totalmente fora da palavra de Deus. Ok? Jeremias 5 diz assim, versículo 30: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Né? Aqui, ó. E é o que deseja o meu povo. Então, eles estão sendo dominados pelos sacerdotes, que estão de mãos dadas com os profetas falsos, e é isso que o povo quer. E é isso que o povo deseja. Esteja atento a como as pessoas se inclinam naturalmente a seguir uma liderança carnal por causa da sua visão curta. E aí, eu não quero, sem citar pessoas ou organizações, mas existem lideranças dentro do seio da igreja que tem conduzido as pessoas através dessa visão curta do imediatismo, de só receber de Deus, de só buscar cura, prosperidade, bens materiais, posição social, de buscar coisas que são fora daquilo que é a visão de Deus. Porque lembra que nós falamos mais atrás, deixa eu voltar aqui, sobre a pessoa piedosa. Como é que é a pessoa piedosa? Característica dela, uma das características da pessoa piedosa é que ela compreende a sua vida do ponto de vista de Deus. Ela ajusta seus caminhos de acordo com as instruções do Senhor. Então a visão dela é a visão segundo Deus estabelece na sua palavra, segundo aquilo que ele instrui. Então a visão, ela é de Deus naquilo que ele instrui, e não uma visão curta. E infelizmente está acontecendo isso aqui. Por causa da visão curta, elas estão se inclinando naturalmente a seguir, né? São falsos profetas que profetizam, sacerdotes que dominam, e é o que o povo quer, infelizmente. Você pode ver que muitas vezes uma grande aglomeração, né? Uma aglomeração de pessoas, ela acaba acontecendo quando tem essa visão curta e não a visão da eternidade, do teu propósito de Deus aqui nessa terra, e não você simplesmente viver o melhor da terra, né? Jeremias 6:10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Esses os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Então tem aqueles que os seus ouvidos não estão preparados, não podem ouvir, e para eles a palavra é coisa vergonhosa, não gostam, não querem saber da palavra. Abra os seus ouvidos para a palavra de Deus, mesmo quando ela não é agradável para você. Nem tudo que a gente ouve, né? Nem toda a ministração, nem toda a leitura bíblica nossa devocional, nem toda ela são palavras que vão massagear o nosso ego, mas às vezes são palavras de correção vindas de Deus, e às vezes são palavras não agradáveis, são palavras difíceis, às vezes um aconselhamento, às vezes algo que um líder nosso vai falar, às vezes até Deus usando um amigo, um familiar, e às vezes a gente sabe que é Deus, mas como aquilo não é agradável para os nossos ouvidos, a gente finge que não vem de Deus. Não podemos fazer isso. Nossos ouvidos precisam estar
abertos, né? E aqui aponta pra gente, ó, seus ouvidos estão incircuncisos. E a nossa circuncisão, enquanto cristãos, ela precisa ser no nosso coração. Então, se nossos ouvidos estão incircuncisos, significa que o nosso coração, ele não tem uma aliança, né? A circuncisão era uma aliança da criança, né? Já desde criança, o hebreu com o Senhor. Então, isso mostra que a nossa aliança com o Senhor está fragilizada, né? Se nós não ouvirmos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Jeremias 7, 28. Aliás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Não aceita a disciplina, pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Então mente, está sofrendo e não aceita ser corrigido, né? Perceba que receber correção resulta na habilidade de discernir a verdade de um assunto. Aqui, ó. Por não aceitar a disciplina, pereceu e não sabe mais o que é verdade. Entendeu? Está vivendo em meio à mentira, mentindo e sendo enganado, né? Terceiro fundamento dos ensinos são os passos para uma devoção dinâmica. O objetivo de uma devoção dinâmica é conhecer a Deus. Lembre-se de que no julgamento final, o que você avaliará no fim das contas será o quanto nós temos conhecido o Senhor e permitido que Ele viva através de nós. Isso aqui resume muita coisa. O quanto temos conhecido o Senhor e permitido que Ele viva através de nós. E esse conhecer ao Senhor é conhecer e perseverar em conhecer. É conhecer no sentido de intimidade, de relacionamento, algo contínuo que se aprofunda, né? Muito próximo de quando a Bíblia fala, que, por exemplo, alguns textos de que o homem conheceu a sua mulher, né? É que ele teve intimidade, né? Então é esse relacionamento que nós precisamos não só conhecer teologicamente, biblicamente, mas um aprofundamento do nosso relacionamento, né? E quanto que isso produziu na nossa vida, vivendo com Deus, o quanto temos conhecido dele, e vivendo para Deus, o quanto ele vive através de nós, né? O que Deus vê quando nos vê? Deus deveria nos ver e enxergar a sua imagem e semelhança, se enxergar em nós. Mas muitas vezes a vida dele não está em nós, né? Então as pessoas e ele enxergam coisas ruins, pecado, malignidade, né? Distorções, desvios daquilo que nós deveríamos ser, porque em nós habita a divina semente. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Está acontecendo isso por aí? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agradam. Então, se nós devemos nos gloriar, é nos gloriarmos em conhecer e saber que Deus é um Deus misericordioso, juiz e justo. Determine a sua vida e serviço pelo seu desejo de conhecer a Deus. E é por isso que você está estudando nessa aula, porque você tem esse desejo de conhecer a Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Jeremias 31, versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Compreenda que o foco da nova aliança é um povo que conhece o seu Deus. Veja como Deus define vida eterna em termos da essência do seu relacionamento com Ele, né? Se você pensa na eternidade e você quer andar nas ruas de ouro, se você quer ter uma morada celestial, se você quer receber galardão, e é isso que você deseja, ou você tem medo de ir para o inferno, tem alguma coisa muito errada com você ou comigo se eu fizer isso. Porque, na verdade, a vida eterna ela é baseada na essência do relacionamento com Deus. Se Deus não estiver presente, nada daquilo que a Bíblia fala, que também envolve a vida eterna, teria valor para nós, sem a presença maravilhosa, né, da essência do nosso próprio Deus. Então isso é muito importante. E o foco da nova aliança é um povo que conhece o seu Deus. Esse texto aqui de Jeremias, deixa eu abrir ele aqui, é algo muito especial que o Senhor nos ensina, nos mostra sobre a aliança. Ele tinha estabelecido a aliança através de Moisés, e Moisés ele asperge o sangue, né, sobre o povo, selando a aliança. Está lá em Êxodo 24, versículos 7 e 8, se eu não me engano. E só que essa aliança, uma nova aliança precisou ser firmada. O versículo 31 de Jeremias 31 diz assim: Eis aí vem dias, o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus os separou como noiva, né, a Israel, e Israel como seu povo, e Israel anulou essa aliança, né? E vem 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Então, e aí vem o versículo 34, né? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus ele aponta que não necessariamente precisa ter alguém aqui ensinando o seu próximo. O desejo de Deus não era que você estivesse aprendendo de Deus porque eu estou te ensinando. Por exemplo, nessa série de vídeos, nos artigos que eu compartilho, naquilo que você e eu trocamos, né, um com o outro, aprendemos com outros irmãos também, né? Não precisaria que tivesse alguém dizendo: olha, você precisa conhecer a Deus, olha, você precisa aprender de Deus. Por quê? Porque todos conhecerão. E aí, o que isso aqui me mostra? Me mostra que essa aliança, a nova aliança que Deus estabelece com o seu povo, né? E nós fazemos parte dessa nova aliança, é de que cada um de nós tivesse o desejo de conhecer a Deus por nós mesmos.
sabe? Isso envolve leitura bíblica, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, estudar a palavra. Que esse desejo tiver, a vontade de Deus é que não tivesse alguém pegando no seu pé para que você aprendesse, conhecesse de Deus, né? A vontade de Deus é que você o conhecesse, você desejasse isso. Então, isso é incrível, isso é demais. A revelação desse texto, desse versículo é isso. Que Deus não desejaria nessa nova aliança que tivesse alguém pegando no seu pé para que você aprendesse, né, e conhecesse de Deus, mas que você desejasse conhecê-lo. Amém? E os quartos fundamentos ensinos são princípios fundamentais para a fé. Por quê? Porque uma pessoa de fé toma Deus na sua palavra e sabe que Deus é comprometido com a sua palavra. Ela sabe que Deus honra a sua palavra acima do seu nome e estabelece em seu coração que Deus pretende cumprir a sua palavra. Ela permanece confiante nas promessas de Deus e leva a sério as suas advertências. Jeremias 1, a partir do versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Creia que a palavra de Deus é soberana sobre as nações e sobre toda a história. Então, Deus colocou na boca as suas palavras, né? Colocou a palavra dele nas bocas de Jeremias. E a partir daí, ele foi constituído sobre as nações e reinos. Isso mostra que o quê? Que as palavras de Deus, a palavra de Deus, elas estão sobre as nações e os reinos. Amém? Jeremias 1, 11, 12. Viu ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Repouso na certeza de que Deus está sempre agindo para cumprir a sua palavra. Amém? Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então a instrução de Deus é: fica à margem do caminho, veja, pergunta pelas veredas antigas, o bom caminho, anda por ele e você vai ter descanso para sua alma. Então, com a instrução de Deus, olha, você está indo por um caminho, faz o seguinte, você está indo por um caminho, aqui está o caminho, né? Você antes estava aqui, aí Deus fala, olha, fica à margem do caminho, aí você fica aqui na margem do caminho, você estava no caminho, você veio para a margem do caminho, e aí Deus fala, ó, e vede, e aí você passa a enxergar, você passa a observar, está observando, né? E pergunta pelos caminhos antigos, as veredas antigas. Por quê? Porque quando nós estamos indo por um caminho, e é um caminho, e a gente entende que é um caminho errado, um caminho de pecado, um caminho que está fazendo mal à nossa essência, aquilo que nós deveríamos ser em Deus, que está deixando a nossa alma enferma muitas vezes,
Nós precisamos sair desse caminho, ficar à margem dele, chega de lado, para o lado e observa. Então você para de caminhar nesse caminho, fica à margem dele, né? Começa a olhar de fora, começa a analisar por onde você estava andando, o que você estava fazendo, ó, e vede. E aí você vai perguntar pelas veredas antigas, pelo caminho antigo. Você passa a enxergar e perguntar qual era o bom caminho. Olha, eu estava andando por esse caminho, mas isso está fazendo mal para mim. O que é o melhor para mim? Qual é o bom caminho? Né? E aí, quando você encontra esse bom caminho, digamos que o bom caminho ele seja a partir daqui. Né? Você observou e viu que o bom caminho era andar por aqui agora. Então você foi para a margem, viu, perguntou, Deus te direcionou e você passa então a andar pelo bom caminho. Quando você faz isso, você vai achar descanso para sua alma. Só que tem gente que diz: não vou andar, eu não quero isso, eu não quero ser curado, eu não quero ser transformado, eu não quero. Infelizmente, isso acontece. Então, avalie qualquer novo ensinamento. Não se distancie do correto significado da palavra de Deus. Esteja certo de que você não pode melhorar a Bíblia. E nós vemos aqui, ó, que esse caminho antigo, as veredas antigas, que são o bom caminho, né? Esse caminho aqui é o caminho onde muitos já trilharam e foram bem-sucedidos na sua vida com Deus, na sua vida em família. Só que vira e mexe aparece um novo caminho, que parece um caminho pavimentado, um caminho maravilhoso. Parece, mas não é. Parece, mas não é. É um caminho que está levando a gente a não descansar a nossa alma. Muito pelo contrário. Nós temos ficado enfermos na nossa alma nesses novos ensinamentos, nessa nova filosofia, nessas novidades que surgem, quando na verdade a palavra de Deus já tem um caminho bom, uma vereda antiga, que vai trazer descanso para a nossa alma, que é por onde nós devemos trilhar, e não ficar se distanciando daquilo que a palavra de Deus nos ensina, já ensinou a tantos irmãos, e nós achamos que esse novo caminho é o ideal. Não tem aquela história de que não tem nada a ver, antigamente isso aqui era pecado, hoje não tem nada a ver não, Deus aceita assim mesmo, não tem nada a ver não. A palavra diz aquilo, afirma que não é para fazer, e porque alguns começaram a trilhar esse caminho que parece um caminho, não, é o caminho da atualidade, tudo pode, somos livres, e é um caminho que muitas vezes é contrário à palavra, e você é indicado o caminho certo, a vereda antiga, onde você deve ir, mas você na verdade não quer andar. Então muito cuidado com isso, tá? Jeremias 29, a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aqui, ó. Então, cumprindo os 70 anos que eles foram para a Babilônia, Deus vai trazê-los de volta, tá? Então, Deus é que sabe o que pensa a nosso respeito, né?
pensamentos de paz e não de mal. Invocando ao Senhor, orando ao Senhor, Deus vai ouvir. Vai buscar ao Senhor e vai o encontrar quando o fizer de todo o coração. Eu falo isso no guia de 3 passos simples e poderosos que nos ajudam a aquecer a nossa vida espiritual, e você pode baixar esse guia juntamente com o slide da aula. Tem um link para você sobre os presentes, né? Vai aparecer aqui em cima para você, vai aparecer na descrição do vídeo aqui embaixo, provavelmente vai aparecer aqui nesse cantinho também, e no final do vídeo vai aparecer aqui ao lado. Você pode baixar. E continua: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. E continuando 16: mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assentou no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falo-os-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. 18. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde estiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Então, todo esse texto que nós lemos mostra que Deus quer bem ao povo, né? Lembra que Deus quer bem para o seu povo, para dar esperança a esse povo. Então Deus ele usa o profeta Jeremias para escrever uma carta àqueles que estavam cativos na Babilônia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de, sabe, para levantá-los, né? Mas claro que Deus dava ali algumas instruções. Olha, eu vou trazer vocês, mas eu quero que vocês me busquem de todo o coração. Eu quero que vocês façam isso, que vocês façam aquilo. Eu quero cuidar de vocês, mas eu preciso que vocês passem a me buscar, que vocês mudem o coração de vocês, né? Então lembre que Deus quer o bem para o seu povo, para dar esperança a esse seu povo. Deus quer o seu bem, né? Ele quer te dar esperança. Amém? Tudo bem? Você foi edificado com esses fundamentos e ensinos que nós precisamos colocar em prática para crescermos espiritualmente? Olha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas verdades possam chegar a mais lugares. É muito importante isso, tudo bem? Eu quero te entregar também alguns presentes. Quero te entregar um guia com 3 passos simples e poderosos que vão te ajudar a renovar e aquecer a sua vida espiritual. E também os slides dessa aula, para você acompanhar a aula, relembrar aquilo que você estudou, assistir novamente o vídeo, fazer suas anotações, tudo bem? Como é que você baixa esses slides e esse guia? Você baixa esses seus presentes da seguinte maneira: aqui acima, ó, tá vendo? Baixa os presentes. Você baixa os presentes aqui. Você pode também, do outro lado aqui embaixo, ó, onde tem a setinha aqui, download dos presentes, tá vendo? Você pode baixar. No final do vídeo, você vai ter aqui também para você fazer o download, ó, baixar os seus presentes, vai aparecer aqui no final. E na descrição do vídeo, ó, aqui embaixo, você tem também o link para download, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei, porque assim eu entendo se eu pude te abençoar ou não. E também quando você faz isso e quando você comenta,
Você faz com que o YouTube enxergue que esse vídeo é importante, que ele é relevante. E dessa maneira ele começa a exibir esse vídeo para mais pessoas. Tudo bem? Você também pode assinar o canal. Como é que você assina o canal? É só clicar aqui, tá vendo? Assine o canal. E quando você clicar, clica no sininho e ativa para você receber as notificações. Certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.